E como nós estávamos estudando a respeito do próprio provérbio, fala a respeito das características do corpo humano, e essa característica que traz na nossa vida parte daquilo que ficou a respeito do ser humano, do pecado ainda que herdamos de Adão e Eva. Então essas partes humanas, essa parte matéria, ela é uma parte que ainda herdamos do pecado de Adão e Eva. Então nós precisamos preservar essa matéria, porque a nossa luta é contra a carne e o espírito. Se a gente não alimentarmos o espírito, a carne vai prevalecer. E quando dividimos as partes dos nossos corpos, uma dessas características é os pés, e Ele é que vai nos conduzir, Ele que vai nos direcionar. E como nós lemos o Salmo de número 1, verso de número 1, logo Ele vai dizer, pode colocar rapidinho na tela ali, que você vai ver Salmo de número 1, antes que a gente temos todos os textos de Salmo, que é um grande Salmo que a gente lê, que expressa todos o convívio do nosso dia a dia, mas antes de a gente ler todos os outros Salmos para experiência, para lidarmos com nós mesmos e nossa vida diária, ele vai dizer, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Então ele vai dizer, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho, porque são os seus pés que vai te conduzir. Então não adianta você ter os outros demais salmos como uma experiência para a vida, se seus caminhos já não são retos, não vai conseguir, porque o próprio também a respeito de Efésios, capítulo de número 6, a primeira coisa que o Paulo vai falar que nós precisamos ter é o cinturão da verdade, porque aquele cinturão é que levantava a túnica do soldado romano, que ele levantava e amarrava com cinturão aquela túnica dele, para que ele pudesse correr para combater o inimigo. Então, se ele não tivesse o cinturão da verdade, quando ele ia correr, ele ia tropeçar, porque aquele vestido era comprido, ele ia tropeçar, ele ia cair. Então, nós precisamos cuidar desse nosso pé, que é uma da característica que ficou herdado da matéria do pecado, para que a gente não venha cair. Então, cuida dos nossos pés, preserva esses nossos pés. Nós precisamos, então, cuidar dele, para que a gente não venha perder a nossa salvação, porque na nossa vida nós temos dois caminhos, o caminho da vida eterna e o caminho da condenação eterna, e é seus pés que vai direcionar para onde você vai, para a sua vida, depois de deixar essa matéria que você tem aí. Amém? Deu para entender? Amém. Sim ou não? Show! Ô, glória! Consegui lembrar. Maravilha, pastor. Obrigado aí. Fizemos então aí um preâmbulo, trazendo um rápido resumo das duas abordagens das duas últimas semanas. Hoje a gente vai falar sobre guardar a sua boca. Guarde a sua língua, guarde as suas palavras, proteja esse órgão muito importante, não é? Esse conjunto importante. E aí a gente vai ler aqui alguns textos, eu quero ler com vocês logo a princípio dois textos. Um é Provérbios 13, verso 3, apenas esse verso de Provérbios 3, que diz: quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Então entenda, aquele que fala demais e pensa que está arruinando os outros, está arruinando a si próprio. O segundo texto é o texto de Marcos, capítulo 6, versos de 14 a 29, e esse vai ser o texto básico, assim, para a gente dar uma boa analisada sobre como é que nós nos comprometemos com aquilo que falamos. A gente vai ler, então, do verso 14 ao verso 29, o Evangelho de Marcos. Você que está em casa, certamente está aí também com esse texto para você. Vamos ler aqui, a partir do verso 14 até o verso de número 29. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos,
Por isso, forças miraculosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com o qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, guarde bem isso aí, ele fez um banquete e ele recebeu para esse banquete, olha, autoridades, oficiais militares e pessoas importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem, escute, o rei disse à jovem, peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento, o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe, o que pedirei? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa de quê? Por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. Queridos, é muito complicado trabalhar com o poder das palavras. A gente vai ver aqui algumas questões importantes que nem passam pelos meus tópicos aqui. Mas uma delas é que a palavra na boca de João era a verdade. A palavra na boca de João era verdadeiramente a palavra que teria que ser dita, mas isso lhe custou a cabeça. A palavra na boca de Herodes foi fruto, talvez, da sua bebedeira. Era uma festa. Todos deveriam estar embriagados. Foi uma palavra sem pensar. E essa palavra teve um peso. Primeiro que era a palavra do imperador, era a palavra do rei. Segundo que essa palavra foi dita na presença de pessoas importantes, no palácio. Não foi dito na porta do botequim, não foi dito em qualquer lugar. Palavras têm peso de acordo com o lugar onde ela é dita. Palavras ditas dentro da nossa casa, diante dos nossos filhos, palavras ditas nesse altar, diante da igreja, palavras ditas num tribunal. Alguém pode sair preso por causa da palavra mentirosa diante do juiz ao qual ele prometeu, sob juramento, dizer a verdade e nada mais que a verdade. A palavra na boca da menina
foi uma palavra de sentença. E eu penso sobre uma situação dessa palavra na boca